Fala pessoal, começamos agora mais uma edição do StúdioCast, podcast do Estúdio 360, onde a gente troca uma ideia sobre notícias do mercado, um bate-papo com convidados falando de tecnologia, corretores, incorporadoras. E a ideia aqui hoje, é trocar uma ideia com o Fabiano. Então, Fabiano Goldoni, ele é diretor executivo da Bond, que é uma consultoria para go-to-market. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, go-to-market. Ele também é investidor anjo em startups e também vamos falar depois de uma startup que ele está diretamente envolvido, que tem um trabalho bem interessante com a IA, que é um dos assuntos que a gente vai abordar também. Então, seja bem-vindo, Fabiano. Pô, eu que agradeço e agradeço muito aí a oportunidade de poder estar conversando com todos e também trazer aí um pouco de conhecimento e troca, né? Porque o mercado é super dinâmico, a evolução super acelerada, assim, né? Não tem ninguém... Não para. Não para, então o conhecimento é sempre uma troca, né? Então a gente está aqui para aprender e crescer juntos. Também não posso esquecer, né, pessoal? Eu queria agradecer aos nossos apoiadores do StúdioCast. Então, o Painel Imobiliário é um sistema de gestão para imobiliárias e corretores 100% online para gerenciar os imóveis para venda ou locação. A Pleno Sistemas, que é uma solução para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações, agilizando as vistorias e aumentando a lucratividade da operação. E também o apoio da Vivendo de Vistorias, que é o guia prático dos vistoriadores de imóveis. Então, se você quiser conhecer um pouco mais de alguma dessas soluções, os links vão estar na descrição aqui embaixo, tá bom? Fabiano, eu falei antes da Bond, né? Que é uma consultoria em go-to-market, e eu vejo que essa palavra, esse termo, tem aparecido cada vez mais. O que seria o go-to-market hoje? Como que a gente pode entender esse termo? A gente pode explicar o go-to-market como sendo a estratégia de aceleração da empresa, de crescimento, né? Então, a gente, até um tempo atrás, todo o segmento de tecnologia e empresas assim mais atualizadas dentro dessa visão de marketing e vendas mais unificados, falava muito de growth. Growth virou uma palavra que se associou muito a pequenos macetes, gambiarras, né? O growth hacking. E até quando eu fundei a Bond, eu achei mais adequado trazer esse termo do go-to-market, que é uma disciplina ensinada nas principais escolas de negócios americanas, que é uma estruturação de um ponto de vista mais amplo e também mais estruturante, né, em relação a marketing, vendas e produto. Então, o go-to-market, ele, na nossa visão, pelo menos, se baseia em 4 pilares, que é mercado. Então, dentro do mercado tem dimensionamento, concorrência, perfil enfim, densidade do mercado. Estrutura, quando a gente olha para o tipo de empresa, tipo de produto, estrutura comercial, estrutura de marketing, ou seja, os teus recursos para definir a tua estratégia. A abordagem, que aí entra marketing e vendas, ou seja, como é que eu vou abordar meu cliente, com que linguagem, com que valores que eu vou, quais funcionalidades, quais benefícios eu vou levar para o cliente, e aí unificando marketing e vendas. E a gente também tem o pilar da expansão, que é quando a gente olha para a nossa base de clientes e já olha para um futuro onde a gente vai diversificando produtos, fazendo upsell, cross-sell no cliente e entendendo como a gente pode fazer com que nossa base atual consiga trazer mais recursos para a empresa, vender mais dentro do mix de produtos e serviços que a empresa tem e dentro da sua visão de futuro também. Então, o go-to-market, como eu disse, é uma visão bem ampla de estratégia de aceleração, ou seja, como é que eu faço os primeiros movimentos comerciais envolvendo marketing e atendimento ao cliente e, a partir daí, como é que eu faço movimentos futuros também em termos estratégicos. Quando que se aplica o go-to-market? Normalmente, sempre foi um momento de lançamento. Eu vou lançar um novo produto, então eu vou estabelecer minha estratégia de go-to-market. Só que cada vez mais, as estratégias e essas definições estão entrando num nível mais personalizado, mais específico. Então, quando uma empresa lança um produto, ela tem uma estratégia de go-to-market. Mas se ela vai abordar um novo território, por exemplo,
um novo estado, uma nova audiência, um novo segmento, ela precisa revisar essa estratégia para esse segmento. Entendi. Porque tu tem níveis competitivos e mercados que estão muito diversificados hoje, né? Os concorrentes das empresas não são mais os mesmos o tempo todo. Então, a gente tem muito novos entrantes, então eu preciso que a estratégia de go-to-market tenha essa visão e essa revisão constante, assim. Então, o nome, né, eu até sempre associei que tinha que ser só no lançamento de algo novo, né? Tipo, vou ao mercado, vou criar a estratégia para levar essa minha solução, meu produto, meu serviço ao mercado. Mas não necessariamente precisa ser um produto novo, né? Pode ser que nem tu falou, então tô indo para uma nova praça, que nem trazendo um pouco para o mercado imobiliário, né? Muitas imobiliárias a gente vê, eu atuo na cidade, atuo em Porto Alegre, mas eu quero começar um trabalho no litoral. Então eu faço uma estratégia de go-to-market para essa ação. Isso faz sentido. Sim, totalmente, porque primeiro tu tem um mercado diferente, concorrentes diferentes, vai te demandar uma estrutura diferente, um público diferente, com uma abordagem diferente. Então, a estratégia toda ela precisa ser revista. E aí, o que a gente faz na Bond é criar uma forma bastante ágil de fazer essa estruturação, onde é possível fazer essas revisões e adequações a cada lançamento. Então, se aplica muito ao mercado imobiliário. Por isso que a gente vem trabalhando cada vez mais com esse segmento. Isso também, eu dei o exemplo da cidade, mas será que faria sentido para produto imobiliário? No caso da imobiliária, então, claro, ela tem que ter o foco mais direcionado, vou trabalhar bem focado nesse empreendimento, nesse lançamento de uma construtora parceira, mas eu vou fazer uma estratégia específica para trabalhar esse empreendimento, né? Então, também... Sim, principalmente para cada empreendimento. Cada empreendimento ele tem um mercado diferente, mesmo na mesma cidade, né? Ele tem um mercado diferente, um público diferente, estratégias de abordagem, né? De vendas e marketing que vão ter que ser adequadas a esse cenário, né? Algo que o pessoal... Imagino que no dia a dia dos corretores das imobiliárias já existe, né? O alinhamento de marketing, o alinhamento comercial, mas talvez a visão do go-to-market traga uma visão mais 360 do processo como um todo. Eu diria que todo mundo faz isso de forma intuitiva o tempo todo. Né? O que a gente faz é de uma forma mais estruturada. Entendi. Né? Porque quando tu vai lançar um produto, o pessoal que quer ir morar nesse bairro é mais assim, mais assado. Nesse bairro tem aquele outro empreendimento que está sendo lançado. Ou seja, intuitivamente tu vai modelando a tua estratégia de go-to-market. O que a Bond desenvolveu foi uma metodologia específica que estrutura e documenta tudo para que a cada revisão tenha um histórico, né? do porquê de certas decisões e táticas. Para poder mensurar, né? Sim, essa é uma parte fundamental da estratégia de go-to-market, que é definir os indicadores de performance, né? Legal. De cada iniciativa. E isso é algo que tu acha que vale para operações grandes, ou eu sou um corretor autônomo, eu posso criar a minha estratégia de go-to-market? Claro, pode criar tuas, principalmente porque como corretor autônomo, tu tem uma possibilidade de diversos produtos oferecidos para diversos mercados. E hoje, cada vez mais, tu tem corretores mais específicos, né? Corretores que estão se especializando em segmentos específicos, às vezes em bairros específicos, né? Então, é importante ter isso bem modelado, assim, para que não perca o foco, principalmente, né? Legal. Falando um pouco da IA, a gente sabe que é um termo que está em alta, todo mundo quer saber como pode se beneficiar do uso da IA, né? A gente tem usos bem claros e bem já comuns no mercado, praticamente, como o ChatGPT, né? E a gente vê que no mercado imobiliário tem muito espaço para isso, né? As imobiliárias eu já vi alguns movimentos, principalmente no que diz respeito ao atendimento, né? Então, usar a IA para fazer um primeiro atendimento, que é um dos trabalhos mais custosos, talvez, de operações grandes, né? Que é fazer um filtro inicial dos leads, né? A gente até falou num outro podcast bastante sobre essa questão dos leads. Eu queria ver um pouco da tua opinião sobre isso. Tu acha que realmente a IA pode mudar a forma
como os corretores trabalham? Pode substituir? Ou é algo que vai ser um ponto dentro do processo? Uma etapa dentro do processo? A gente está num momento muito inicial, né? Em relação ao uso massivo da inteligência artificial. Já vem se usando há bastante tempo para algumas situações específicas, né? Principalmente na área médica, para diagnóstico. Alguns hospitais mais modernos utilizam para diagnóstico e laboratórios também. Mas o que a gente vê é o seguinte, que a gente está num momento muito inicial e que está todo mundo aprendendo e tentando entender onde isso vai dar e exatamente qual previsão está mais correta ou faz mais sentido. Porque o que mais aparece também são previsões assim, de que 80% das pessoas vão perder o emprego, Sim. Essa profissão aqui vai desaparecer. Caos, aquela o pessoal outra... gosta de pregar o caos, né? Exato. Para vender curso, isso é ótimo. É ótimo. Né? Mas a gente precisa aqui planejar negócios. E aí a gente precisa ter um pouco mais de calma e tranquilidade nessa hora, mas não pode deixar também ser ultrapassado pelo próprio mercado, que vai utilizando ali recursos que a gente pode estar deixando passar. Então, é tão importante, é tão sensível isso para mim e para os meus sócios, que a gente desenvolveu uma outra startup que é basicamente criar soluções personalizadas de inteligência artificial. E aí, antes de entrar no se é importante ou não, a resposta é sim, óbvio. É muito importante utilizar ferramentas de inteligência artificial em qualquer segmento, porque a forma como está se investindo e os produtos que estão sendo entregues de inteligência artificial, eles podem ser usados praticamente em todos os segmentos, de tanto comércio, como serviços e indústria. O que a gente tem aí? Acho que tem que ter um entendimento, não vou explicar aqui a inteligência artificial, porque também não é minha especialidade, como ela funciona. A gente quer saber como podemos usá-la. Exatamente. Então, a gente tem uma camada que são as LLMs, que é a empresa por trás do ChatGPT, e o ChatGPT é um produto que ela criou, né? Esses produtos, assim como o ChatGPT, é uma outra camada, que outras empresas vão lá, compram o acesso a essas LLMs e pagam pelo uso, né? E é assim como elas se remuneram, e criam outros produtos. Então a gente vê lá, tem um produto lá que é o Gama, que cria apresentações por IA. E toda hora a gente ouve falar de um produto novo que funciona com IA. Sim. Esse produto ele usa dessa base, que é como a pessoa que vai programar um site, ela usa um código de programação. Esse código seria os LLMs. O site, a forma como ela programou é o produto final. Tá. Então, esses produtos, existem N produtos que tu pode usar. E aí, como é que a gente desenvolve um produto personalizado? A gente vai conectando os produtos utilizando as linguagens e outros produtos desenvolvidos em cima das linguagens. A gente vai costurando modelos personalizados de automação. Então, para dar uma ideia assim, do que é possível fazer hoje com IA, eu posso mandar um áudio de WhatsApp perguntando assim, o telefone tal na minha base de dados é de qual pessoa? Ele pode te puxar isso e te responder no WhatsApp. Porque eu conectei a interface do WhatsApp com uma LLM que interpreta o que eu falei com o banco de dados que vai lá, que é onde estão as informações. Ele vai lá, ele lê o banco de dados e interpreta de novo e responde via texto no WhatsApp. Então, essa ponte, isso que eu falei, essa costura, é o que a gente faz de personalização na Smart AI Solutions, que é essa empresa. Smart AI. Então, se eu tenho uma demanda e eu quero solucionar, ou tenho um problema que eu quero solucionar e quero usar a IA para isso, vocês conseguem ajudar a pensar na solução. Isso. Até criar a solução. Definir o problema é um desafio também. É um desafio. Porque, como existem muitas soluções e a cada semana surge um produto novo baseado em IA, às vezes a empresa não consegue sequer decidir qual gargalo ela vai resolver utilizando inteligência artificial, ou até se dá para utilizar a inteligência artificial para resolver um gargalo específico. Então, a gente até montou um workshop para empresas, onde a gente passa o dia na empresa modelando soluções
e depois a empresa pode desenvolver até com outras empresas se ela quiser. Mas a gente modela, encontra todas as possibilidades, inclusive valida se aquilo ali é um gargalo que vai trazer mais dinheiro ou se é um gargalo que vai reduzir pouco ou muito o custo da empresa. Enfim, a gente ajuda a conectar esse conhecimento técnico da inteligência artificial com o negócio específico da empresa. Né? Porque tem que ter um retorno. Isso. Então, trazendo para o segmento imobiliário, tu já me disse aqui que tem um gargalo de custo, né? Um gargalo operacional de custo, que é o atendimento ao cliente, né? Tem que ter pessoas lá, pessoas têm ali uma jornada de trabalho, pessoas às vezes não são capazes de atender muitos clientes, tem um limite de capacidade de atendimento. E aí, quando a gente olha para esse gargalo, a gente está para resolver isso com inteligência artificial? Como? Né? Bom, a gente pode aplicar uma espécie de chatbot que a IA vai simular um atendimento como se fosse um humano, que hoje, se você simular isso no ChatGPT, você consegue simular um atendimento, né? Bota lá no ChatGPT, faça de conta que você é um corretor e eu sou o comprador. Ele simula essa conversa lá. Então, a capacidade dele simular essa conversa, a gente leva isso para dentro de um chatbot. E aí a pessoa vai ser atendida e vai conversar com um robô, mas que vai ter uma forma de conversar, inclusive, que é modelável. Eu quero conversar como um consultor mais sério. Eu quero que o consultor seja mais engraçadinho. Eu quero que o consultor faça frases mais curtas. Eu quero que o consultor seja mais objetivo, tentando me vender algum produto específico. Eu quero que ele seja mais consultivo, me fazendo perguntas de quantas pessoas moram comigo, se eu quero comprar, se eu quero alugar, se eu prefiro casa mais central, se essa casa precisa estar perto de algum colégio, por exemplo. Então, dentro de um chatbot, a gente consegue resolver isso porque a gente coloca todo o conhecimento de uma cidade, quais os endereços dos principais colégios, dos shoppings, os nomes dos bairros, características e inclusive até grandes massas de dados sobre a cidade, até como história da cidade, para ele usar isso como conhecimento para te dar uma resposta específica, né? Então, isso a gente já modelou na Smart AI, que é o corretor o corretor consultor. Ele não te vende imóvel, mas ele vai te dizer qual é o perfil de imóvel que vai ser ideal para ti. Vai te dar uma direção até para que, eventualmente, tu caia realmente no atendimento de um humano. Exato. Então, o que acontece? Pode acontecer de uma pessoa não estar muito à vontade de conversar com um robô, que ele quer um corretor, ele quer mandar áudio, ele quer fazer uma ligação. Então, tu precisa prever isso na programação do chatbot. E isso é um salto para um chatbot que a gente está mais acostumado, que hoje a gente tem chatbot que são menus, né? Sim. E a gente já entendeu. Um para falar, 1 para vendas, 2 para locação, 3 para condomínios, né? A gente já está até cansado desse... Aí por trás daquilo tem tipo uma árvore decisória, né? Se você escolhe um, depois você tem mais opções. Se você escolhe a opção A, você tem mais e assim por diante. O LLM ele consegue trazer essa árvore de decisão para um modelo completamente orgânico, assim, que não é... Durante a conversa, ele vai se moldando até, de repente, ao perfil da pessoa, né? Isso, ele entende as linguagens que uma árvore decisória, um chatbot normal não entende. Por exemplo, você prefere casa ou apartamento? A pessoa responde AP. Ele vai entender que é um apartamento e que não é uma casa. Você quer comprar ou alugar? A pessoa pode dizer assim, sei lá, escrever em inglês rental, entende? Ou tanto faz, né? Tô aberto às duas opções. Isso, daí ele vai buscar entender ali as melhores situações. Mas simular um corretor hoje é possível. E claro, o que eu acho assim, não acho que isso vai acabar com a profissão do corretor. Eu acho que vai ampliar a capacidade. Pode potencializar até, né? Isso, ele amplia a capacidade de atendimento, porque um chatbot, ele atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E ele pode encaminhar o cliente para o corretor. E ele pode dizer isso nessa conversa. Eu vou te fazer umas perguntas aqui antes de te encaminhar para o corretor. Né? E isso é um processo que pode ser desenhado, né, para uma imobiliária, para uma construtora, para potencializar o seu corretor e entregar para o corretor a pessoa com as informações. Então, o corretor ele vai receber lá 3, 4 leads classificados, inclusive, pela faixa de renda, porque ele já vai ter perguntado isso antes,
pelo potencial de compra ou de aluguel, porque essa divisão muitas vezes nas imobiliárias, né? Você quer comprar ou alugar, é uma divisão ali que fica, às vezes, num processo de chatbot mesmo, e as equipes de atendimento são diferentes. Então, tu traz uma experiência melhor para o usuário, que vai, digamos, sim, perceber uma conversa ali mesmo, não menus, né? E para o corretor, tu vai entregar os leads já classificados para eles. O corretor vai escolher, vou nesse aqui que tá mais, tem mais a ver com o que eu quero. Esse produto aqui eu não tenho ainda o portfólio lá, o perfil lá, o folder, coisa, né? Mas já anotei aqui, já está na fila aqui os clientes. Isso já entra até a IA, ela se alimenta de dados, né? Obviamente. Então, a organização dos dados também cada vez é mais importante, né? Tu ter um grande volume de dados, mas mais do que um grande volume, tu poder confiar nesses dados, em termos de que eles estão atualizados, eles são confiáveis, né? Porque daqui a pouco uma IA que se alimenta de dados errados pode trazer também alguns problemas, né? Então, eu acho que esse tratamento, essa curadoria dos dados também se torna cada vez mais importante, né? Nesse mundo de IA. Sim, e isso também facilita o trabalho do corretor, porque um dos gargalos do corretor é preencher o CRM, né? Botar todos os dados ali. Se o cliente... o cliente disse que vai pensar e daqui a 6 meses ele decide. Pô, tu tem que escrever isso, tem que criar uma tarefa para dali a 6 meses entrar em contato. Normalmente a gente começa, essa semana eu começo, faço uma semana perfeita no CRM. Passa uns meses, começa a diminuir, quando vê, voltou pro WhatsApp ali. Exatamente. Então, se com isso o corretor consegue ter o CRM com muito mais dados e mais entendimento. E tem uma questão que eu acho super interessante, que é as pessoas, principalmente quem vai comprar imóvel, tem filhos, assim, eu tenho um caso que a gente consegue parar lá em casa quando as crianças dormem. Sim. E aí é de noite que às vezes a gente faz algumas coisas. E eu vou procurar alguma coisa na imobiliária às 10 da noite, não vai ter alguém para me atender lá. É raro isso acontecer. Então, o chat me qualifica e de manhã o corretor já recebe todas as informações para entrar em contato, né? Sim. É uma coisa que eu acredito muito que cada vez mais a gente vai dar importância e o que vai mudar nas relações de trabalho são as habilidades, soft skills, né? Tipo, como que tu se comunica, como tu se relaciona, como tu se organiza. E a IA vem para, deixar isso ainda mais em evidência, né? Alguns trabalhos mais operacionais do dia a dia a gente está conseguindo resolver com a ajuda dessa tecnologia. Mas eu acho que no momento, falando de novo do mercado imobiliário, né? No momento de um fechamento, um produto de tanto valor financeiro mesmo, mas valor sentimental, né? Existem casos, sim, e vão ter cada vez mais, onde as pessoas vão fazer uma aquisição talvez fria, sem falar com uma pessoa, pode existir, mas eu acredito que cada vez mais a comunicação e a forma que o corretor se organiza e trabalha vai ser o grande fator-chave para ele ter sucesso, né? Porque, convenhamos, está cada vez mais competitivo esse meio, porque todo mundo tem acesso a tudo, né? E isso é bom, né? As informações estão cada vez mais claras e disponíveis para todos, mas não é todo mundo que se comunica, se organiza e trabalha da mesma forma. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores que vai diferenciar, né, nesse mundo da tecnologia, como que tu usa ela e como tu se comunica com ela, né? Sim, e não só também a comunicação, mas a decisão sobre quem abordar primeiro num processo, por exemplo, que a gente estava falando do lançamento. Tem uma massa de dados lá de CRM super já coletada via IA, que te traz mais dados, que te alimenta ali o CRM de uma forma com maior volume de dados, e tu tem um lançamento específico, né? Aí o corretor para na frente do CRM e vai decidir para quem eu vou ligar primeiro para falar desse lançamento. Aí entra uma parte já de machine learning, que é digamos, uma subdivisão da inteligência artificial que faz esses processamento de dados, que é possível aplicar, por exemplo, em CRM, e o corretor coloca características de um determinado produto, né, compara, e aí o sistema pode comparar características de um determinado produto com as conversas, com os dados dos clientes, com o que os clientes já falaram no CRM. Sim. E diz, me filtra 10 clientes que têm a maior afinidade com esse produto.
E aí ele tem ali, sei lá, às vezes um CRM tem 5 mil clientes cadastrados, um corretor, né? Ele consegue trazer ali um filtro mais apurado, né? Cara, olha que incrível, né? O que a gente vai conseguir fazer? Claro, isso vai depender talvez da disciplina do pessoal manter o seu sistema preenchido, organizado, mas se a gente tem essa disciplina, se a gente tem esses dados, a gente tem essas informações, poxa, o próprio sistema, né, com a inteligência dele, vai conseguir te guiar, né? E a gente não consegue lembrar de tudo o tempo todo, mas uma inteligência artificial dentro de um sistema com todos os registros de, sei lá, 80% das coisas que a gente faz no dia a dia ali em termos de comunicação comercial, e a gente conseguir fazer um match disso com produtos que estão sendo lançados e tu já recebe a informação desse lançamento e já aborda essas pessoas, é um... Sim, diferencial. E isso não quando a gente fala assim, parece ficção científica em alguns casos, né? Mas isso está super acessível a empresas médias e pequenas, dependendo do produto, dependendo da solução, já está super acessível. A gente tem casos de previsão de ruptura de estoque, por exemplo, para distribuidoras. Distribuidora tem, sei lá, 120 vendedores acessando o mercado para tirar pedido lá da ponta do varejo que está faltando uma determinada lista de produtos, né? Esse histórico de pedidos e baseado na recorrência, no período, baseado no... Enfim, N fatores que aí um ser humano teria muita dificuldade em fazer essa avaliação, a IA consegue fazer muito mais rapidez. Então, a gente já desenvolveu projetos em que a distribuidora conseguia prever o que o varejo lá na ponta ia precisar e avisar o vendedor, liga essa semana oferecendo esses produtos para aquele cliente, que vai acabar lá o estoque dele. Porque já consegue perceber a recorrência e a sazonalidade. Um problema que poderia ser muito maior, né? Se viesse a... Sim, o varejo ficar sem produto é muito sério, né? Perder uma venda. Então, e aí a velocidade com que a distribuidora entrega o produto acaba sendo cada vez mais crucial, né? Só que tem um limite. Tu não consegue transferir um produto por... instantaneamente. Ele precisa sair de um lugar, entrar num caminhão, descer do caminhão naquele outro lugar, percorrer uma estrada muitas vezes, né? Então, e aí quando tu tem situações às vezes adversas aí, de logística, tu precisa estar antecipando esse movimento, né? Então, eu vejo assim que tem muito dado que às vezes a gente não consegue nem agora aqui nessa conversa aqui prever que pode ser usado para, por exemplo, fazer previsões de demanda de um determinado lugar, né? Eu estava pensando que agora a gente falou bastante exemplos de corretores, imobiliárias, mas até para incorporadoras, né, construtoras que estão pensando num produto imobiliário, esse monte de dados dispersos, espalhados, se organizados e lidos de uma forma rápida por uma IA, podem trazer insights para um produto, um lançamento imobiliário extremamente valiosos, né? Daqui a pouco, poxa, a viabilidade de um produto, né? Fazer uma análise do preço médio do mercado, da demanda, do que está acontecendo. Às vezes isso toma meses, né? E tu conseguir massificar isso, mas massificar num bom sentido, né? Agilizar esse processo, economiza muito tempo, né? Eu acho que a IA é questão de... o principal benefício é o tempo que ela te dá, né? Ela não vai fazer a venda para ti, ela não vai automaticamente te trazer um resultado maior, mas ela vai fazer com que o teu tempo para chegar nesse resultado seja muito menor, né? Se bem utilizada. Sim, exato. E claro, daí também passa pelo desenvolvimento de uma solução que faça sentido para aquele usuário, né? Digamos que o corretor... às vezes ele passa pouco tempo com o Note, ele está mais na rua, então a solução desenvolvida precisa ser funcional no celular para ele. Sim. Então daqui a pouco, e isso é uma coisa que a IA te permite muito, que é conversar com dados. Esse conceito de conversar com dados, que a gente hoje experimenta um pouco ali com a Alexa, né, da Amazon. Conversar com os dados vai ser cada vez mais comum, porque a transcrição de áudio para texto está cada vez mais facilitada. Depois que esse áudio vira um texto, ele consegue ser compreendido pelo sistema e devolvido uma resposta para o usuário na mesma interface, no caso do WhatsApp, por exemplo. Então, tem casos já de desenvolvimento de empresas que
a pessoa manda um WhatsApp com determinados dados e recebe um documento, pedindo um documento específico, como eu expliquei, né? Então, por exemplo, o corretor pode fazer essa busca por clientes. Digamos que o corretor está num determinado bairro e ele manda um áudio para conversar com o CRM, entende? Sim. Aqui nesse bairro, quais são os clientes que eu tenho cadastrado no CRM que moram pelas redondezas onde eu estou. Ele pode trazer essa lista e poder daqui a pouco abordar o cliente. Estou aqui perto, se quiser posso te mostrar o empreendimento. Né? Então, a situação toda ela precisa ser bem desenhada para o produto ser bem desenhado, a solução ser bem desenhada. Mas essas são coisas que a gente percebe no mercado e que a gente pode resolver personalizando essa solução, entregando isso de uma forma mais específica. Tem aplicações, né? A gente começa a conversar sobre isso e as ideias vêm aos montes. Assim, o WhatsApp que tu comentou, acho que é a principal ferramenta hoje da maioria das pessoas, né? Pelo menos para comunicação. Ele também já está usando a IA, né? Eu vejo algumas pessoas já têm disponível tu poder fazer perguntas no meio da conversa, onde uma própria IA ali responde, né? Acho que é a inteligência artificial da Meta ali, né? Da Meta. Que, digamos, tem algumas limitações, né? Tem até um ranking, né, das LLMs, né, dessas plataformas, e a Meta não está assim, muito no topo, assim, né? Quem disputa o topo é a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e a Anthropic, que é dona do Cloud, que é um produto que é usado muito mais por desenvolvedores do que, assim, público em geral, assim. Mas é um produto bem legal, né? Para utilizar lá. Ele tem recursos gratuitos melhores que o ChatGPT. Então, o Cloud é um produto interessante. O gratuito, que eu acho que no ChatGPT gratuito não tem, que tu pode anexar um documento e pedir para ele ler o documento. Isso é fenomenal, né? Facilita muito. Até arquivo de Excel, eu acho, planilhas, né? Sim. A gente está conseguindo subir. Então, fazer análises que às vezes tu quebrava a cabeça. Se você tem, por exemplo, um print de uma planilha. Você recebeu a imagem da planilha. Assim, transforme esse print numa planilha em Excel. Ele te devolve o arquivinho para baixar. Pronto no Excel ali. Com os números. Eu sempre acho que a gente ainda está subutilizando e sempre vai subutilizar esses potenciais da IA, né? Claro, com o tempo a gente vai se acostumando, mas hoje é muito novo. Sim, porque é uma ferramenta que a gente não descobriu todas as... não está acostumado. Todas as utilidades, né? Uma coisa que eu acho interessante, assim, por exemplo, no uso do ChatGPT, assim, como uma dica. Você experimentar o pago. Acho que hoje a gente paga por tantos cursos aí, né? Sim. Pagar e usar e explorar o ChatGPT pago é interessante, porque tu vai aprender coisas que não dá para fazer no gratuito. Uma delas é criar os agentes. Então, digamos que você é uma incorporadora, um corretor, você pode criar a persona do cliente como agente, ou você pode criar uma base de documentação do produto. E aí, toda vez que você precisar de alguma informação do produto, consultar esse agente num modelo conversacional ali, né? Chamando no chat. Sim, chamando né? no próprio. É possível fazer isso, assim. Então, todo aquele documento de, por exemplo, plantas, tamanho do banheiro, tamanho da planta, várias variedades de planta, descrição do produto e tudo mais, você pode inserir isso dentro de um agente do ChatGPT. E aí, toda vez que você precisar, pegar o aplicativo, abre o agente e pergunta, né? Às vezes a gente recebe como vendedor, né? Eu já fui vendedor da minha própria startup muito tempo e ainda sou, né? Recebe umas perguntas que você fica assim... qual é realmente a resposta, né? Vou ter que consultar a documentação. Né? E se você tem ali, consulta é uma conversa. Então, acaba valendo a pena ali os $20. Espero que o dólar não suba mais. Mas acaba valendo ali os $20 do ChatGPT, porque você consegue criar um agente com toda a documentação do empreendimento. E consegue criar outros agentes. Por exemplo, eu quero criar um perfil de cliente. Eu quero criar o perfil do cliente investidor. Cliente investidor pensa assim, pensa assado, quer esse tipo de prazo e tudo mais. Como se criasse diferentes subinteligências ali dentro. Isso, exatamente. Põe na caixa ali o que tu quer e
com o tempo vai consultando, né? Vai usando. Isso. E o mais legal é que o próprio ChatGPT te ensina a usar fazendo perguntas, né? Qual é a melhor forma de eu fazer? Criar um agente. Ele vai te explicando ali como criar. Isso é uma dica legal, né? Eu vi várias pessoas falando tu quer perguntar alguma coisa pro chat, pra IA, aí tu pergunta, o que você precisa saber para me responder da melhor forma tal coisa? E aí ele vai te fazer as perguntas que tu precisaria falar para ele. Os insumos que tu precisaria dar para ele te responder da melhor forma possível, né? Isso, exato. Vai ser bem interessante. Tem N aplicações assim que a gente pode fazer no dia a dia, assim. Por exemplo, a gente está gravando aqui um podcast que vai virar um vídeo no YouTube e lá no YouTube tem uma transcrição. Então, tu consegue pegar toda aquela transcrição, colocar num arquivo texto simples e subir no ChatGPT e pedir assim, faça o resumo desse podcast. Sim. Né? Faça o resumo. Quais são os principais insights e dicas desse podcast? Ele te dá a resposta na hora. Isso tu consegue no pago e no cloud, né? Tu consegue, ele ainda tem a versão gratuita. E a gente está sempre explorando, né? Ontem eu descobri agora a gente está explorando a gente está vendo que a China está começando a abrir um pouco mais o desenvolvimento de IA dos seus produtos. Eles estavam um pouco bastante fechado isso. E aí ontem a gente descobriu o ChatGPT chinês, Legal. que é um lá que também ele permite subir documentos, e aí eu testei fazer perguntas em documentos bem grandes, né? E é bem interessante. Para quem é corretor, outra dica, perguntar se o contrato tem erro. Legal. Sobe o contrato no ChatGPT e pergunta se o contrato tem 10 segundos para fazer isso, né? Exatamente. Pode te poupar trabalho futuro. Cara, é muita aplicação, né? Eu acho que a pessoa ela precisa começar a usar da forma mais simples possível, né? Mas não dá para perder esse bonde. Claro, tem muita coisa para surgir. Eu acho que uma coisa legal é que, até entrando um pouco nessa questão de startups, né? Tem muita startup de IA surgindo, né? Então, a gente tem as LLMs, que a gente falou, que é como se fosse a inteligência, né? A gente tem essas grandes inteligências que vão ser possivelmente dominadas por esses players gigantescos que já dominam o mercado, né? Mas como tu usa essa inteligência, existe esse espaço para muitos novos negócios surgirem, né? Eles estruturarem a forma que tu acessa essa inteligência ou as funcionalidades que tu vai ter a partir dessa estrutura, desse modelo que já existe. Então, eu vejo que pro mercado imobiliário tem muito espaço ainda para soluções de IA, né? Cada vez mais nichadas, talvez. Sim. Em relação, por exemplo, a entendimento do perfil do cliente, né? Às vezes a gente não tem tempo, ou demora um tempo, ou desconsidera algumas questões, simplesmente por não fazer parte daquele grupo demográfico, ou por estar, sei lá, na corrida. Cheguei para falar com o cliente, não consegui parar para pensar o que eu vou perguntar da vida dele, quais são as coisas que importam para ele, aquele processo de rapport que todo vendedor tem que fazer antes de falar com o cliente. Né? Esse processo tu consegue fazer numa velocidade absurda, usando gratuitamente o ChatGPT, por exemplo. Né? Sou um pai de família que tem 2 filhos, trabalha nesse lugar a tantos quilômetros da empresa, que os filhos estudam em tal lugar. Consegui tem umas respostas, mas eu não consegui parar para pensar. Sim. Né? O que é importante para essa pessoa na hora de comprar um imóvel? Né? Tu vai ter aquela resposta ali pronta, uma colinha. Tu vai fazer uma análise, né? Filtrar ali o que tu pode usar de fato, mas te dá um norte, né? Exatamente, tu vai ter uma cola muito rápida ali, né? E isso cada vez mais fica meio viciante, assim, porque tu começa a não te preparar tanto, a não parar tanto para fazer o processo, porque tu sabe que tu vai poder fazer aquela cola na última hora ali, né? E são formas que a gente vai se adaptando à tecnologia também. Eu consigo atender mais pessoas porque eu tenho esse assistente. Tu poder colocar links... Bom, a gente pode falar muitas aplicações, como eu disse antes, mas mais uma. Tu poder colocar links de sites, né? Então eu coloco ali, 2, 3 sites, por exemplo, mercado imobiliário. Eu tô indo para tal mercado. Coloco ali 3 sites de imobiliárias que eu acho... assim, fazem um excelente trabalho.
me faça uma análise desses sites, o que eles têm de positivo, de negativo, o que eu posso, né, fazer de diferente para entrar nesse mercado, informações demográficas, enfim, tu pode fazer uma análise, um plano um go-to-market, né, Sim. usando a ajuda da IA e ter isso muito mais mastigado para a hora que tu for, de fato, agir. Né? Sim, sim. A nossa iniciativa de desenvolver uma startup do segmento, né, de inteligência artificial foi porque a gente percebeu que cada vez mais o processo de go-to-market tinha aplicações que a gente utilizava a inteligência artificial. Então, a gente criou vários prompts para acelerar o processo. A gente começou a contratar ferramentas específicas para fazer certos processos. Uhum. Uma delas, por exemplo, é a ferramenta de transcrição de reuniões, que hoje está já mais popular, mas a transcrição da reunião para fazer entrevistas, para fazer um processo de imersão é super válido, porque eu não preciso anotar mais. Está tudo anotado. E está anotado em detalhes, às vezes, que eu não percebo. Sim. Né? E que me passam. Assim. Então, a transcrição da reunião é fundamental para um processo de consultoria. Né? É muita informação hoje, né? Então, a gente precisa dessa ajudinha extra, às vezes, para lembrar de tudo que a gente fala e se comunica, e, enfim. Sim, dia a dia. E essa mesma ferramenta de transcrição, ela pode ser usada para pegar um áudio e transcrever esse áudio. Então, já fiz reuniões em que eu deixei o gravador, né, o celular gravando. Uhum. Depois eu levei para essa ferramenta que já está paga, né, não preciso contratar outra. E subi o áudio e ali eu tinha toda a base de dados, tudo que foi falado na reunião ficou registrado ali. Né? Cara, eu vi uma ferramenta similar, acho que é na mesma linha dessa, que te diz até quantos % do tempo cada um falou, sim, mais ou menos, se a pessoa estava mais agressiva, menos agressiva. Uma análise bem minuciosa. Essa é mais cara do que a que eu uso. Aí eu uso uma que só anota. Tá. Tem essa tem outra lá, ela percebe tom de voz, uhum. né? Ela vai percebendo tom de voz, e tem algumas que também elas ficam monitorando as câmeras. Então elas sabem se as pessoas estavam de fato prestando atenção na reunião ou não. Cara, faz a gente pensar, né? O que está por vir. Na verdade, nem quem trabalha com isso de forma profunda entende exatamente o que está por vir, porque essa evolução da IA, e eu sigo vários podcasts que falam sobre isso, falam muito da inteligência artificial geral, que vai ser a inteligência artificial que vai pensar sozinha, né? Super poderosa. Nem quem inventou isso que a gente está vendo hoje sabe dizer exatamente como isso vai funcionar. Sim. Eles só deram um nome para algo que é o caminho. Em algum momento vai surgir. Aí tem lá previsões de que vai ser em 2027, vai ser... Tinha previsão de que seria em 2025 e se diz que a gente ainda está longe disso. Sim, porque tem todo um lado que, enfim, não é a ideia entrar, mas existe um lado, talvez, de cuidados que tu tem que ter também, né? Com esse tipo de tecnologia, com esse potencial, assim. Até em relação a... que eu acho que a gente fala muito sobre mercado, né? O que vai acontecer com o mercado por causa da inteligência artificial? A gente vê, assim, que, por exemplo... algumas coisas que não estavam no radar, né? Porque a gente fala muito em automação dos processos humanos, né? Do trabalho manual e intelectual das pessoas, mas a gente vê oportunidades surgindo na outra ponta ali, né? Por exemplo, a NVIDIA, que produz as placas gráficas que são usadas, né? Que agora... explodiu a valorização da empresa porque a demanda pela placa gráfica vai aumentar muito, né? Ou seja, todo mundo vai usar isso. Por outro lado, também vai precisar mais energia, e os cálculos dão conta de que a energia precisa crescer numa proporção que não é meramente incremental, né? Botar mais placa solar e aqueles... usinas eólicas que vai resolver. Sim, né? não é só aumentar o físico, né? Tem que mudar talvez Exatamente. Então a pauta, por exemplo, da energia nuclear voltou à tona e voltou muito forte. Ou seja, é bastante provável que quase todos os países desenvolvidos comecem a ter usinas de energia nuclear, né? Comece a construir mais projetos de usina de energia nuclear. Por outro lado, tem países que não são desenvolvidos que podem ter também os seus benefícios ali, claro, em cima disso, né?
Eu acho que toda transformação ela leva a oportunidades que às vezes não estão mapeadas, né? Que a gente precisa entender como capturar isso na linha do tempo. Eu acho que muitas vezes a gente percebe mais a transformação depois que ela tá já bem estabelecida, né? Às vezes ela tá acontecendo e a gente nem tá tão atento, assim. Essa é a sensação, assim, né? Que, poxa, tem um monte de coisa acontecendo e a cada semana tu descobre algo novo. Então, a gente tá vivendo ela agora, né? Sim, tem uma frase famosa do Bill Gates, que é tu tem que imaginar o futuro e imaginar como os próximos 5 anos e criar o passo a passo para chegar lá antes, né? E a dificuldade desse momento é justamente conseguir imaginar os próximos 5 anos. A gente mal está conseguindo imaginar o ano que vem, né? Então... As coisas estão cada vez mais exponenciais, então é realmente uma loucura. A gente fica pensando até que ponto vale a pena também tu pensar tanto no futuro, né? Eu já sofri bastante com isso, né? Momentos muito angustiantes, principalmente porque eu tive um momento em que eu tive que escalar a startup e projetar, inclusive, isso para fazer captação em fundo de investimento. Então, às vezes a sensação é assim, cara, esse Excel não faz o menor sentido, mas é o que eu consegui fazer. Sim. Pode não fazer o menor sentido, quero dizer, talvez não faça o menor sentido no futuro, mas enfim, alguma coisa eu tenho que entregar, claro. Porque eu tenho que imaginar o futuro e porque eu tenho que ter uma tese para isso, né? E quando tu vai captar, por exemplo, o investidor imobiliário também funciona da mesma forma, né? O mercado imobiliário está acostumado a olhar para o futuro porque tu tem que pensar num produto que o teu consumidor vai usar, né? Quando tu está lançando, talvez 3, às vezes até 4 anos depois, né? Sim, e a própria inteligência artificial te ajuda a fazer essas projeções. Pode. Porque daí tu constrói o cenário de acordo com esse cenário, com esses dados, né? E aí a gente também tem que entender que ele não faz tudo sozinho, a gente tem que escrever um pouquinho ali. Alimentar, né? Busca umas tendências macroeconômicas aí pra gente fazer um produto. Tem que se alimentar. De acordo com essas tendências que eu tô observando, né? E aí tu vai conseguindo criar a tua tese de cenário, né? Faça projeções. Sim. E cenários possíveis, futuros, porque às vezes o que acontece é que a gente não percebe muito, a gente fica dando voltas muito em poucas possibilidades, porque a gente tem muito viés. Viés de principalmente confirmar aquilo que a gente já fez, porque custa muito caro para a gente abandonar algo que a gente construiu, né? Sim. Então a IA ela não tem essa pena, sabe? A IA ela simplesmente diz assim, esses aqui são os cenários possíveis. Boa. Fabiano, poxa, a gente sai com a cabeça borbulhando de ideias e muita coisa a gente falou que eu acho que dá para aplicar, que com certeza pode ser aplicado no mercado imobiliário já, né? A pessoa pode sair daqui e já começar a usar. E, cara, conta um pouco mais, assim, só para a gente fazer um fechamento. Quem quiser conhecer mais da Bond ou entender até essa startup que tu comentou que está atuando, né? Que cria soluções de IA. Como que as pessoas podem chegar até a ti e que tipo de demanda assim, que vocês buscam com essas soluções que vocês têm hoje? Na Bond a gente faz estruturação de estratégia, vamos lá, comercial e marketing. Tá? Estratégia de go-to-market, basicamente é a estratégia comercial e marketing para desenvolvimento de mercados, tanto no lançamento quanto na abordagem de um novo mercado ou na revisão de uma estratégia que às vezes passa, sei lá, por uma digitalização de produto ou por uma renovação até de modelo comercial. Então, hoje tem muita empresa precisando rever a estratégia de go-to-market porque precisa implementar um CRM, por exemplo, né? E aí não sabe exatamente como encaixar isso dentro da estratégia. Então, a Bond entra nisso, né? Estratégia. E a Smart AI Solutions entra na modelagem de soluções personalizadas de inteligência artificial. Então, a gente entende os gargalos e oportunidades das empresas para aplicar a inteligência artificial. Modela isso e traz ali uma percepção assim, de valor, de quanto aquilo vai gerar de ganhos e quanto aquilo, obviamente, vai custar para a empresa desenvolver. Como eu disse, tem soluções para todos os tamanhos, tá? Então, não é algo, por parecer ficção científica, não é só para grandes empresas. Então, pode me procurar em qualquer rede social, Fabiano Goldoni, tudo junto, no Instagram, Fabiano Goldoni, no LinkedIn,
são os principais canais aí que eu Vai estar lá. que eu converso com as pessoas. Eu tenho um canal que também eu comecei agora, faz já algumas semanas, a fazer lives semanais para falar de tudo isso, né? Porque é bastante assunto também. Tem bastante conteúdo, eu já entrei no teu canal lá, já assisti alguns vídeos. Isso, eu coloco bastante conteúdo lá, eu faço lives, são lives semanais que depois eu recorto elas em pedaços ali que eu acho mais relevantes, até porque a live dura às vezes mais de 1 hora. E ali o canal se chama Fridays Growth. Mas se procurar por Fabiano Goldoni lá no YouTube vai encontrar. Também vai encontrar. Acabei escolhendo um nome meio complexo, mas eu assinei ali, porque eu não queria que o canal... FG, né? Exatamente. Porque eu não queria que o canal fosse só sobre mim, eu queria que o canal... e a ideia é que o canal traga mais pessoas e evolua, mas... eu já tenho bastante experiência nessa produção de conteúdo. Eu sei que as coisas não dá para começar tão planejado assim. Sim. Né? Então tem que começar, exatamente. Assim como vocês aí estão fazendo esse podcast, que eu acho que é super relevante para levar conhecimento e também mostrar como vocês estão conectados aí no segmento. Legal. Fabiano, então, queria te agradecer. Muito legal essa troca de ideias. Acho bem improvável que alguém não tenha alguma demanda que possa ser atendida, seja pela Bond ou pela questão da IA. Smart IA. Smart IA, aí. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer também os nossos apoiadores, né? O Painel Imobiliário, Pleno Sistemas e Vivendo de Vistorias. Tenho certeza que todos eles também já estão colocando o seu pezinho nesse mundo da IA. Pessoal, sigam, compartilhem, podem curtir também. E assim a gente encerra mais uma edição do StudioCast. Até a próxima.